Então, vamos continuar. A gente parou na Mishnah Gimel. Então, a Mishnah Gimel do Perek Hamishá, o Perek Hamishi, o quinto capítulo. Asara Nisionot Nitnasa Avraham Avinu Alav Shalom. Avraham Avinu, ele foi testado 10 vezes com 10 testes muito difíceis. A gente vai ver aqui o Rav Ovadia Mibar Ternura, ele vai fazer a lista dos 10 testes. A verdade é que existe uma mahloket, existe uma discussão quais são exatamente os 10 testes. Então, entre os Rishonim, entre os comentaristas da Torá, existem diversas opiniões. Vamos ver aqui, de acordo com o Rav Ovadia Mibar Ternura, quais foram os 10 testes que Abraham passou. Ve'amad bekulam, e ele conseguiu vencer, ele conseguiu passar com sucesso esses 10 testes de Abraham Avinu. Leodia kama ribato shel Abraham Avinu alav shalom, e isso demonstra para a gente o quão grande era o amor de Abraham Avinu pelo Criador do mundo. Aqui tem, antes da gente entrar, quais eram os 10 testes de Abraham Avinu. Primeira pergunta é, será que Hashem não sabia que Abraham ele vai passar nos testes? Quer dizer, qual que é a ideia de Deus mandar um teste para uma pessoa? E segundo ponto que a gente também tem que se perguntar quando a gente fala dos testes de Abraham Avinu, normalmente, como esses testes eles são eles são crescente a dificuldade de cada um dos testes. Então, a grande pergunta é, por que Deus não mandou só o 10º teste, o teste que é mais difícil, e isso vai incluir os 10 testes anteriores? Se ele consegue passar o teste mais difícil, o teste mais pesado, por que os outros 9 testes anteriores foram necessários para Deus ele mandar o teste? Então, a resposta é, quando Deus manda um teste, na verdade, não é que ele não sabe, Deus sabe tudo, Deus já sabe se a pessoa vai passar ou não no teste, e a verdade é que Deus não manda um teste que a pessoa não está preparada para passar. Então, todos os testes que Deus ele manda para a gente na vida, com certeza, são testes que a gente tem força para passar. Mas se Deus já sabe se a gente vai passar ou não vai passar no teste, então, para que serve o teste? Na verdade, o teste serve para a gente saber o nosso potencial, a nossa força, para a gente entender até onde a gente pode chegar. Quer dizer, não é para Deus saber, ele já sabe o nosso potencial, mas muitas vezes a gente não conhece o nosso verdadeiro potencial e, por isso, Deus, muitas vezes, através de testes, através de dificuldades, a gente vai descobrir aonde a gente consegue chegar na vida. Então, por isso, quando a gente reclama das dificuldades que a Hashem está mandando para a gente na vida, significa que a gente não entendeu por que Deus está mandando essa dificuldade. É para a gente vencer, é para a gente crescer, a gente se fortalecer, e com isso a gente vai entendendo o nosso verdadeiro potencial. E o segundo ponto, cada teste que a gente vai tendo na vida, a gente vai crescendo, a gente vai se fortalecendo. Então, isso responde a nossa segunda pergunta. Por que Hashem não mandou só o 10º teste para Abraham Avinu? Para que precisou? Se o 10º era o mais difícil, ele teria provado que ele pode passar nos 9 anteriores? E a resposta é, ele não teria força. Se Hashem tivesse mandado diretamente o 10º teste, ele não teria ainda força de passar. Cada teste que ele vai passando na vida, ele vai se fortalecendo, ele vai se preparando até chegar no grande teste da vida de Abraham Avinu, que foi a Akeidat Yitzhak, o sacrifício do próprio filho dele, que não era só um teste emocional, não é só a ligação, o amor que ele sente pelo filho. Aqui também tem um teste intelectual, tem um teste de emuná muito grande de Abraham Avinu. Então, fala o Rav Ovadia Mibar Ternura, quais foram os 10 testes de Abraham Avinu. Primeiro teste de Abraham é o teste de Ur Kasdim. O que quer dizer o teste de Ur Kasdim?
Avraham Avinu, ele foi atirado na fornalha porque o rei Nimrod, ele era o rei que ele se auto-intitulava o Deus do mundo, e Avraham foi confrontar com ele foi provar para Nimrod que ele não era Deus coisa nenhuma, que existe Hashem que controla tudo, e o Nimrod falou para ele, tá bom, se você vai continuar acreditando nisso, então eu vou te jogar numa fornalha e vamos ver se o teu Deus ele pode te salvar. Avraham, ele aceitou o teste, Avraham não teve medo do Nimrod e ele foi jogado. Não é que ele sabia que Hashem vai fazer um milagre para ele. Ele estava disposto a morrer al Kiddush Hashem, para santificar o nome de Hashem no mundo. Ele estava disposto a entregar a vida dele, mas Deus fez um grande milagre e ele saiu ileso depois de ter sido atirado na fornalha. O Midrash fala que quando Nimrod, depois de 3 dias, ele abriu a fornalha, achando que ele vai encontrar só os ossos de Abraham Avinu, ele encontra o Abraham lá tranquilamente sentado, sendo alimentado pelos anjos, como Adam Arishon no Gan Eden. Então, aí o Nimrod entendeu a grandeza do Criador do mundo. Segundo teste de Abraham Avinu, o teste de Lech Lecha Me'artzecha. Hashem mandou ele se levantar, ele sair da casa dele, sair da terra dele e ir para um lugar estranho para aumentar o teste e, com isso, para aumentar a recompensa de Abraham Avinu. Deus não revelou para ele nem para onde ele está indo. Lech lecha me'artzecha, sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai e vai para a terra aonde eu vou te mostrar. Quer dizer, Abraham ele não sabe nem para onde ele está indo. Imagina alguém que tem um emprego, que ele tem residência, ele tem família. De repente, Deus vira para ele e fala, levanta e sai andando. Não, mas para onde, Deus? Eu vou te mostrar. Levanta e sai andando. Esse foi o segundo teste de Abraham Avinu. Terceiro teste, Vayehi Raav, e teve fome na terra. Olha que incrível, Abraham escutou Hashem, Hashem falou para ele, escuta minha voz, segue os meus comandos, vai para onde eu vou te mostrar, eu vou te mandar brachá, eu vou te mandar coisas boas. De repente, Abraham chega na terra de Israel, e o que acontece? Tem uma grande fome na terra de Israel, e ele é obrigado a ir para o Egito. Então, ele poderia pensar, falou, peraí, Deus, você me prometeu que se eu seguisse o teu comando, você vai me mandar brachá, você vai me levar para um lugar bom. Eu chego aqui no lugar e tenho uma grande fome, que eu sou obrigado a ir para o Egito. Abraham, ele não questiona, Abraham não pergunta, Abraham, ele segue tudo que Hashem manda para ele e aceita com alegria todos os testes. Quarto teste de Abraham Avinu, Vatukah Haisha mi Beit Paró. A Sará é sequestrada pelo Paró. Então, a Sará, ela era muito bonita. Abraham realmente ficou preocupado quando eles foram para o Egito, que isso poderia acontecer. E ela realmente foi sequestrada pelo Paró, para ser levada para a casa do Paró. Mas Deus fez um grande milagre. Ele mandou uma praga para o Paró, para que o Paró não encostasse o dedo em Sará. E isso, na verdade, Maseavot Siman Lebanim, tudo que acontecia com os nossos antepassados já é um sinal do que vai acontecer futuramente. Então, essa praga que atingiu o faraó já era um aviso das futuras pragas que vão atingir o faraó na época da saída do Egito. O quinto teste de Abraham Avinu, Milchemet HaMelachim, a guerra que ele teve que fazer contra a coligação dos 4 reis, que eles tinham sequestrado o Lot, o sobrinho de Abraham Avinu, mesmo que Lot não é uma pessoa correta, mesmo que Lot ele tinha escolhido se afastar de Abraham Avinu e ir morar na cidade de Sdom, uma cidade de pessoas ruins, Abraham ele arrisca a vida dele com pouquíssimos soldados, ele vai lutar contra a coligação dos 4 reis mais poderosos do mundo, que tinham vencido a primeira grande guerra mundial, a guerra dos 4 reis contra os 5 reis, e Abraham ele venceu a guerra. O Midrash conta que como ele conseguiu vencer, com grandes milagres, ele pegava areia do chão
e ele jogava nos inimigos e a areia ela se transformava em flechas, em espadas, e assim ele conseguiu vencer a guerra. O sexto teste de Avraham Avinu, Mamad Ben Abtarim, Sheirau Shibud Malhuyot, quando Abraham ele fez o pacto das partes com Hashem, que ele dividiu alguns animais na metade e ele passou no meio entre os animais. Assim, antigamente, as pessoas elas faziam um pacto e Hashem mostrou para Avraham Avinu que os descendentes dele vão ser estrangeiros numa terra estranha e eles vão ser escravizados, eles vão sofrer por muitos anos, por 400 anos eles vão estar numa terra estranha, e isso foi um grande teste de Avraham Avinu, ele saber o que vai acontecer com seus futuros descendentes. Sétimo teste, o teste do Brit Milá de Avraham Avinu. Mas peraí, qual que é o teste do Brit Milá? Avraham, ele tinha 99 anos e Deus falou para ele, comandou para ele fazer o Brit Milá. A gente poderia pensar que o teste é pelo lado físico de Avraham, que Avraham ele estava preocupado em fazer o Brit Milá, que ia colocar a vida dele em risco. Não é esse o teste de Avraham Avinu. Olha que incrível. O que é chamado um teste para Avraham Avinu? Avraham, o trabalho da vida de Avraham era lecarev as pessoas, aproximar as pessoas do caminho de Hashem. Ele ia trazendo todos os idólatras para os caminhos de Hashem. Ele ia mostrando para as pessoas o quanto a idolatria é uma grande estupidez, que só existe Hashem Echad no mundo, só existe um único Deus. Só que o que ele entendeu? Que agora que ele vai cumprir essa mitzvah do Brit Milá, esse pacto com Hashem, vai elevar ele num nível tão alto que ele vai perder o contato com o resto da humanidade e não vai conseguir ajudar mais ninguém. Esse é o teste de Avraham Avinu, e incrível, mesmo que ele tenha dúvidas, ele escuta a voz de Hashem, ele escuta os comandos de Hashem, e ele fez o que ele tinha que fazer. O oitavo teste de Avraham Avinu, Vaishlach Avimelech, Vaikach et Sará. Avimelech, ele também sequestrou a Sará por causa da enorme beleza dele e da enorme beleza dela. E Avraham Avinu, de novo, confiou em Hashem. Deus mandou de novo uma praga para o Avimelech, e o Avimelech não conseguiu encostar nenhum dedo na Sará, e Avraham, ele resgatou Sará sem que tivesse acontecido nada com ela. O nono teste, Garesh Amazot Vet Bna, quando Sará pediu para Avraham expulsar de casa o seu filho Ismael e a Agar, a esposa dele. Então, foi um teste muito difícil. Por que a Sará pediu isso para Avraham Avinu? Porque ela percebeu que o Ismael era uma péssima influência. Ela viu o Ismael fazendo as piores transgressões do mundo e ela não quer que ele seja uma má influência para o Yitzhak, para o filho dela. Então, ele falou, Avraham, manda esse teu filho embora, porque ele vai estragar a conduta do nosso filho. E está escrito na Torá que foi muito difícil esse teste para Avraham Avinu. A grande pergunta é, Avraham não percebeu que Ismael é uma má influência? Avraham não percebeu que Ismael tem uma conduta muito questionável? Por que ele não quer mandar o Ismael embora? Então, Avraham, ele pensou o contrário. Ele falou, talvez se o Ismael ficar, o Yitzhak, ele é tão tzadik que ele vai conseguir melhorar o Ismael. Mas a Sará trouxe ele para a realidade, falou, Avraham, você está errado. Isso é suborno pelo teu amor que você sente por Ismael. Você está subornado. Quando você coloca uma mexerica boa com uma mexerica podre do lado, a mexerica boa não conserta a podre. A podre apodrece a mexerica boa. Você não está entendendo? O Ismael vai estragar o nosso filho. E não o nosso filho vai consertar o Ismael. Mesmo assim, Avraham era difícil para ele, até que veio Hashem e falou, Avraham, escuta a tua esposa e faz o que ela está te pedindo, porque o Yitzhak, ele vai herdar toda a tua grandeza espiritual. E, por último, o teste mais difícil que um ser humano já conseguiu passar na vida, que foi a Keidat Yitzhak.
Abraham, ele tem que sacrificar o seu próprio filho, quer dizer, um teste muito grande, porque ele estava pensando, o Yitzhak é o meu herdeiro espiritual, através dele vai continuar todos os meus ensinamentos, tudo que eu consegui construir na vida, e agora vem Hashem e pede para eu sacrificar o meu próprio filho. Então, como que eu vou conseguir cumprir a vontade de Hashem se parece que vai contra a lógica, que vai contra tudo que eu construí minha vida inteira? Mas mesmo assim, está escrito, Vayashkem Avraham Baboker. Avraham se levantou de manhã, ele madrugou para cumprir a vontade de Hashem. O teste, Deus ele dificultou mais ainda, ele quis aumentar a recompensa de Abraham. Uma coisa é a pessoa receber um teste, pega agora uma faca e sacrifica o teu próprio filho. A pessoa, às vezes, ele vai conseguir juntar a coragem necessária e ele vai conseguir cumprir. O teste de Abraham foi muito mais difícil. Hashem fez ele caminhar por 3 dias. Hashem foi mandando dificuldades no caminho. Ele mandou um rio que o Abraham teve que entrar com água até o nariz para que Abraham pudesse encontrar desculpas, como a gente faz na vida. Olha, Hashem, você sabe que eu queria fazer tua vontade, mas está difícil por causa disso, está difícil por causa daquilo. Hashem, ele aumentou os testes de Abraham Avino. Por 3 dias ele ficou na cabeça dele que ele está indo sacrificar o próprio filho, mas mesmo assim ele conseguiu juntar todas as forças dele e ele venceu o último teste. Depois disso, um anjo veio do Shammai e falou, Avraham, Avraham. Os nossos sábios perguntam por que está escrito 2 vezes o nome de Avraham? Avraham físico e Avraham espiritual. Nesse momento que Avraham venceu os 10 testes da vida dele, ele conseguiu chegar no seu máximo potencial, ele igualou o Avraham material com o Avraham espiritual, ele chegou no máximo nível de perfeição que o ser humano ele pode chegar. Uma outra resposta da pergunta que a gente fez, por que Deus mandou os 10 testes, se o 10º foi tão difícil e já demonstraria que ele venceria os 9 anteriores? Olha o que a gente viu nos 10 testes de Abraham, eram testes completamente diferentes um do outro. Quer dizer, um teste, apesar de ser mais difícil que o anterior, são em áreas completamente diferentes. Hashem quer desenvolver todos os músculos espirituais de Abraham Avino, ele vai testando ele em várias áreas diferentes, e assim, Abraham ele chega na perfeição em todas as áreas da vida dele. Essa é a Mishnah Gimel. Vamos lá para a Mishnah Dalet. Mishnah Dalet fala o seguinte, Asara Nisim Nasu Lavoiseinu Bemitzrayim. 10 milagres foram feitos para os nossos antepassados no Egito, Ve'asara Alayam, e 10 grandes milagres aconteceram no mar. Quais foram os 10 grandes testes que Deus ele fez para o povo judeu? 10 grandes milagres, que Deus ele fez para o povo judeu no Mitzrayim. Fala o Rav Ovadia Mibarternura, Shenitzlu Mieser Makot. Foi um grande milagre que o povo judeu foi salvo das 10 pragas que atingiram os egípcios. Mas peraí, por que isso é considerado um milagre que Hashem fez para o povo judeu? Então a resposta é que da mesma maneira que os Mitzrim, os egípcios, eles eram idólatras e eles mereceram as 10 pragas pelos erros que eles cometiam na vida, naquela época o povo judeu estava no nível 49 de impureza. Significa, eles também eram idólatras, eles também se desviaram do caminho e Midat Adin, pela justiça escrita, também o povo judeu mereceria receber o castigo das 10 pragas. Então foi um grande milagre, foi uma grande bondade, que apesar do povo judeu também merecer ser castigado com as pragas, em especial a 10ª praga, porque a 10ª praga, Deus usou Midat Adin, a justiça estrita, e aqui o povo judeu também, eles deveriam ter sido castigados com a morte dos primogênitos, e eles só foram salvos pelo mérito do sangue do Korban Pesach e do sangue do Brit Milá. Eles fizeram Brit Milá e eles fizeram o Korban Pesach,
eles demonstraram a emuná completa que eles têm com a Kadosh Baruch Hu, com o Criador do mundo, e só por isso, pelo mérito desses 2 sangues, que eles conseguiram ser salvos da última praga, e as outras pragas que eles foram salvos foi um grande milagre que Hashem teve misericórdia do povo judeu e protegeu eles. Agora, olha que incrível, quais foram os 10 milagres que aconteceram no mar. Então, a gente, de novo, aqui vai precisar de ajuda do Rav Ovadia Mibar Ternura. Ele vai listar para a gente quais são os 10 grandes milagres que aconteceram. Primeiro milagre, óbvio, vai Baku Amaim, as águas se abriram, quer dizer, a natureza do mar é o mar ele correr, mas de repente as águas pararam, elas formaram 2 paredes e o povo judeu conseguiu entrar no meio do mar. Segundo grande milagre que aconteceu na abertura do mar, Shenasa Ayam Kemin Oel, Benichnesu Israel Letorro. O mar formou como se fosse uma tenda protegendo o povo judeu, e o povo judeu conseguiu entrar dentro dessa tenda em segurança total. Terceiro grande milagre que aconteceu durante a abertura do mar, Shenasa Karkait Hayam Yavesh, Belo Homer Vatit. Se você abre o mar, o fundo do mar, ele com certeza, ele é barro, é um material úmido, que quando você vai pisando, você vai afundando o teu pé. Deus, ele secou o fundo do mar para que o povo judeu pudesse pisar em terra seca. Quarto milagre que aconteceu dentro do mar, Shekarkait Hayam Shedarhu Boa Mitzrim, Sheayu Rodfim Aharei Israel, Nitlachlech Venasa Homer Vatit. Olha o contrário, quando os egípcios entraram no mar para perseguir o povo judeu, todo o chão que estava completamente seco, ele começou de novo a virar lama e os egípcios começaram a atolar no fundo do mar. Quinto milagre, Sheamaim Shenikpaim Bekar Kayam Loya Hatihat. Olha os cuidados de Deus para mostrar o amor dele pelo povo judeu. Não é que o fundo do mar ele ficou como se fosse só um pedaço de terra seca. Eila Hatihot Ktanot, que em Levenim Veavnei Abinyan, Deus fez com que o fundo do mar se transformasse como se fossem tijolos de construção. Olha que lindo que ele fez para o povo judeu entrar no mar. Ele azulejou o fundo do mar só para o povo judeu poder entrar. O Mesudarim Zé Etzel Zé, numa combinação, Deus fez mosaicos no fundo do mar. Olha que incrível, que demonstração de amor que Hashem ele deu para o povo judeu. O sexto milagre, Shenit Kashu Amaim Anikpaim Venasu Kashim Keslaim. As paredes, elas endureceram como se elas fossem rocha, quer dizer, de um instante para o outro, aquela água completamente líquida, ela se transformou como se fosse uma rocha completamente firme. O sétimo milagre, She Nigzar Ayam Leshnei Masar Gzarim, que deixa Yavru Kol Shevet Veshevet Bederech Echad Levado. Deus ele dividiu o mar em 12 túneis para que cada tribo pudesse passar de forma separada. Aqui eu me perguntei, quando eu estava preparando aqui, qual que é a grande necessidade desse milagre? A gente falou, por exemplo, Deus azulejar o chão no fundo do mar não é uma necessidade, mas é uma demonstração de amor. Mas por que que aqui foi necessário que Deus ele abrisse o mar em 12 passagens separadas para que cada uma das 12 tribos ele passasse de maneira separada? E o próximo milagre qual é? Shekafu Amaim, que sapir shoam os ruhit, que deixe iru ashvatim eilu eteilu. Mas ao mesmo tempo, Deus fez com que as paredes elas fossem como paredes de vidro, de safira e de ônix, para que uma tribo pudesse ver a outra. Quer dizer, por um lado, Deus quer que eles entrem no mar com sentido de união. Um pode ver, uma tribo pode ver a outra tribo, eles podem sentir
que eles estão entrando juntos, mas ao mesmo tempo cada um tem o seu próprio caminho. Qual a necessidade de cada um ter o seu próprio caminho? Olha que ensinamento lindo e que ensinamento importante para a nossa geração. Deus está mostrando para a gente que união não significa todo mundo ser igual. Você pode ser diferente do outro. Você pode ser Ashkenazi, Sfaradi, Hassid. Você pode ser religioso, não religioso. Você pode ser diferente das pessoas e, mesmo assim, você está junto com elas, num sentimento de união, de respeito ao próximo. Então, Bezrat Hashem, esse ensinamento Deus ele queria passar. Olha, vocês têm que estar juntos, mas juntos não significa todo mundo exatamente no mesmo caminho. Vai fazer a tua Avodat Hashem. Um vai servir Deus com mais alegria, um vai servir Deus com mais estudo de Torá, um vai servir Deus com mais cânticos. Cada um vai servir Hashem da sua maneira e todo mundo junto, como um exército. O exército também, ele tem divisões. Ele tem a marinha, ele tem a aeronáutica, ele tem a infantaria. Cada um tem uma especialidade. A guerra só pode ser ganha quando todo mundo trabalha junto. Mas fala o Hafetz Haim, Lo Aleinu, quando a marinha começa a atirar na aeronáutica e a aeronáutica começa a bombardear a infantaria, esse exército com certeza vai perder a guerra. Quando o povo judeu não tem shalom e começa a ter briga interna, e porque esse Ashkenazi e esse Sefaradi e esse Hassid tem costumes estranhos que eu não entendo, quando um começa a apontar o dedo para o outro, atacar o outro, quando começa a Lashon Hará, separações, divisões dentro do povo judeu, isso começam os problemas de Am Israel. Quando o povo judeu se desune, Deus ele manda os nossos inimigos. Quando começa a briga em Israel entre os judeus, o que Hashem faz? Bombardeios de Gaza, começam a vir bombas de Gaza e todo mundo vai correr para o mesmo bunker. Naquele bunker fechado vai estar o Ashkenazi, o Sfaradi e o Hassid, todo mundo trancado lá juntos. Ou a gente faz shalom por bem, ou a gente faz shalom por mal. Mas Deus ele está mostrando união. Não significa todo mundo no mesmo caminho. Cada um pode estar no seu caminho, mas com respeito, com união. Cada um entendendo e respeitando o caminho que o outro escolheu na vida. O nono milagre que aconteceu no mar, Sheayu yotzim mimeno maim metukim. Olha que incrível, mesmo que eles estão no meio do mar, que no mar a gente tem água salgada, mas tem água potável para eles. Sheayu shotimotam, como que eles bebiam a água potável? Aquela parede de gelo que se formou, aquela rocha de gelo, eles colocavam a mão, aquela parede imediatamente se transformava em água potável. E o 10º milagre, Sheleachar sheshatu mehem masheratzu, anotarim mehem ayu nikpaim venasim aremot. Tudo que sobrava daquela água potável que ninguém bebeu, ela imediatamente, de novo, se formava como uma rocha muito resistente. Então, olha que incrível aqui. Por que é tão importante esse ensinamento do Pirkei Avot? Porque tem muita gente, infelizmente, é um termo forte que eu vou usar, mas tem muita gente estúpida que acredita que, na verdade, o que foi a abertura do mar? A maré estava baixa. Quando o povo judeu foi passar, a maré tinha baixado. E depois que os judeus tinham saído, os egípcios foram entrar, a maré estava subindo e afogou os egípcios. Inclusive, tem um documentário do famoso cineasta, o James Cameron, aquele mesmo que afundou o Titanic. Ele também afundou mais uma coisa, bem mais grave do que o Titanic. Ele fez um documentário mostrando que todos os milagres que aconteceram no Egito e na abertura do mar, na verdade, tudo foi uma grande coincidência, foi a erupção de um vulcão que foi causando as 10 pragas, e isso que causou também um vento que soprou durante a noite inteira, isso que fez o mar se abrir, e ele prova, existem até estudos matemáticos, que se o vento ele bater em certa velocidade, com certo ângulo,
ele sim poderia causar a abertura do mar. E tem gente, infelizmente, que acaba acreditando nesse tipo de estupidez. Tem que ser realmente uma pessoa com muita fé para acreditar nesse tipo de coisa, que os egípcios eles eram tão estúpidos de entrar no mar, vendo que está subindo a maré, eles vão entrar para se matar afogados no mar. Quer dizer, tem que ter muita fé para a pessoa acreditar nesse tipo de coisa. Vem a Mishnah e ensina para a gente, não foi simplesmente o mar abriu, aconteceram 10 milagres abertos dentro da abertura do mar, e tudo isso mostra para a gente o nível de amor, o nível de cuidado que Hashem ele tem com o povo judeu. Continua a nossa Mishnah e fala o seguinte: Eser makot tevia kadosh baruch hu ala mitzrim bemitzrayim ve'eser alayam. 10 pragas Deus mandou para o Egito, para os egípcios no Egito, e 10 pragas ele mandou para os egípcios no mar. Então, quais foram as pragas no Egito? A gente está cansado de saber. Todo ano, no Seder de Pesach, a gente, Baruch Hashem, a gente relembra as 10 pragas que também, de uma maneira que a gente pode olhar como James Cameron falou, que, na verdade, foram todos fenômenos da natureza, são tudo coisas explicadas pela ciência. A gente tem que saber, dentro de cada milagre, tem milagres e milagres escondidos. A coisa não é simplesmente dam o que o James Cameron explicou, que na verdade não era sangue de verdade. A erupção do vulcão, ela jogou cinzas e de forma que matou a vida marinha e formou a maré vermelha, proliferação de algas vermelhas, por isso que a água ficou vermelha e fedida. Mas olha só para os egípcios aconteceu isso. Está escrito que todas as pragas que atingiram os egípcios não atingiu o povo judeu, mas ele acredita que foi uma maré vermelha que atingiu. Então a gente sabe as 10 pragas: Dam, o sangue, Tzvardea, os sapos que invadiram o Egito, Kinim, que são os piolhos, Arov, que são os animais ferozes que atacaram o Egito, Dever, que foi a peste, a praga, Shrin, que foram as bolhas que atacavam o corpo, Barad, que era o granizo, e a gente sabe que não era simplesmente um granizo de gelo, era gelo misturado com fogo. Mas peraí, a gente sabe que água e fogo não se misturam. Para cumprir a vontade de Hashem, o fogo e a água fizeram shalom, eles fizeram paz para cumprir a vontade de Hashem. Arov, que é o gafanhoto, as nuvens de gafanhoto que atacaram o Egito. Rosher, que é a escuridão total, não só a falta de luz, 3 dias com falta de luz total e 3 dias que era uma escuridão palpável, uma escuridão física. E, por último, Makat Bechorot, a morte de todos os primogênitos egípcios. Só para, entre parênteses, como que o James Cameron ele explica a morte dos primogênitos como um fenômeno da natureza? Olha até onde vai a imaginação do ser humano quando ele quer negar Deus no mundo. O James Cameron, no filme dele, ele fala aqui como os primogênitos, eles eram pessoas mais honradas no Egito. Eles dormiam no andar de cima das casas, tem um andar só para eles, e a erupção do vulcão, ela liberou gases tóxicos, mas eram gases mais leves do que o ar, então esse gás ele subiu e ele matou só os primogênitos, mais o resto da família que estava no andar de baixo, ninguém mais morreu pelos gases tóxicos. E Minas Shamayim, também os judeus não morreram com os gases tóxicos, quer dizer, tem que ter muita vontade de acreditar nisso para poder acreditar que realmente isso foi verdade. Mas esses foram as 10 pragas que atingiram os egípcios no Egito, isso a gente conhece, mas falam porque Avot que também no mar eles foram atingidos por 10 pragas. Então, por exemplo, o Rav Ovadia Mibarternur, ele traz aqui no Shirat Hayam, no cântico que a gente faz de agradecimento pela abertura do mar, e a gente pronuncia isso todos os dias na nossa Tfilá de Shaharit,
Então, a gente fala, né, esse cântico tem 10 linguagens associadas com os castigos que os Mitzrim receberam. Por exemplo, está escrito que eles não morreram todos da mesma forma. Não foi simplesmente afogados. Então, está escrito que cada um morreu de acordo com os sofrimentos que ele tinha causado para os judeus. Aqueles que eram os egípcios menos maldosos, eles morreram como chumbo. O que quer dizer como chumbo? Eles afundaram rapidamente e morreram afogados sem muito sofrimento. Mas aqueles que eram cruéis, aqueles que maltratavam, que tinham prazer de maltratar os judeus lá no Egito, esses morreram como palha. O que quer dizer como palha? Eles subiam, desciam, subiam, desciam. Eles tiveram um sofrimento muito grande antes da morte deles. As paredes que eram de rocha de gelo, elas apedrejaram os egípcios. Tudo que eles foram passando era midá keneged midá, medida por medida. Cada praga que eles receberam no Egito era por alguma maldade que eles faziam com alegria. Eles tinham alegria de causar mal para o povo judeu. Então Deus castigou eles, midá keneged midá, medida por medida, por todo o mal que eles tinham feito. Continua também essa Mishnah e fala: Asará nisionot nisu avoiseino etamakom baruchu bamidbar. Infelizmente, os nossos antepassados, Dora Deá, aquela geração que é considerada a geração da sabedoria, a geração que viu Deus na frente deles no Har Sinai, infelizmente, ao mesmo tempo, é uma geração ksheoref, uma geração teimosa, de pescoço duro, uma geração que não aceita as broncas, que não aceita as repreensões. Infelizmente, aquela geração testou testou Hashem por 10 vezes, Shenemar, como está escrito no Sefer Bamidbar, vai nasu otizé eser peamim velo shamu bekoli. Eles me testaram por 10 vezes no deserto e não escutaram a minha voz. E, infelizmente, aquela geração foi decretada que eles não vão entrar na terra de Israel. A gente fala isso também no Mizmor, que a gente canta todo o Shabat, um dos salmos do Shabat. A gente fala, Asher Nisuni, que vocês testaram, e Veloi avole menuchati, eles não vão entrar no meu descanso, na minha terra. Por quê? Porque eles me testaram. Então, olha só, vamos ver aqui o Barternura de novo. Vamos pedir ajuda para o Barternura para saber quais foram os 10 testes que o povo judeu testou a Hashem. 10 rebeldias, 10 vezes que realmente o povo judeu se comportou de maneira muito negativa, indo contra a vontade de Hashem no deserto. Shnaim Bayam, 2 vezes durante a abertura do mar. Errad Beyeridá, uma quando eles estão entrando no mar, que está escrito Amibli en kvarot bemitzrayim, quando eles viram aquele mar, ao invés de rezar para Hashem, ao invés de pedir ajuda para Hashem, eles foram reclamar com Moshe. Moshe, não tinha lá no Egito túmulo suficiente para enterrar gente, para a gente morrer aqui no meio do deserto. Verad Bealiá, outra vez eles reclamaram quando eles estavam saindo do mar. Vaiavou marata vaialoino, eles começaram a reclamar da falta de água. Depois de verem Deus na frente deles, está escrito que até a escrava no nível espiritual mais baixo, eles viram durante a abertura do mar a revelação de Deus que nem o profeta Yehezkel conseguiu enxergar. E assim que eles saíram do mar, assim que eles tiveram essa visão incrível, eles começam a reclamar da falta de água. Eles chegaram num lugar chamado Mará, um lugar chamado Amargo, e está escrito que eles não conseguiam beber aquela água, que Marim Hem. Dá para entender que Marim Hem, as águas estavam amargas, ou Marim Hem, eles estavam amargos, eles estavam reclamões, eles estavam rebeldes contra Hashem, e nada estava bom para eles. Então, essas são os primeiros 2 testes que o povo judeu testou Hashem. Errad berefidim, uma num lugar chamado Refidim, Vayare Va'am Moshe, que naquele lugar
chamado Refidim. O povo começou a brigar com Moshe, começou a reclamar de novo com Moshe. Shnaim Baman, 2 vezes eles testaram Deus com man. Imagina que presente incrível. Todo dia você abre a porta da tua casa, tem man na tua porta, tem comida, você não precisa nem sair de casa, você é alimentado de uma maneira milagrosa. Mesmo assim, o povo reclamou do man. Na primeira vez, Deus falou para eles, Lotetzeu, Vayatsu, no Shabat, Deus avisou, eu estou mandando na sexta-feira uma dose dupla para vocês, uma produção dupla, para vocês não precisarem sair no Shabat. Não saem no Shabat para procurar man, e o que está escrito? Eles saíram no Shabat para procurar. A segunda vez que eles reclamaram, Ish lo yoter mimeno. Deus pediu para o povo judeu, não guarda para o dia seguinte. Confiem em mim. Todo dia eu vou mandar para vocês o sustento. Não precisa guardar man para o dia seguinte. Veio tiro. E tiveram alguns do povo que guardaram man para o dia seguinte. Aquele man apodreceu e mostrou para o povo judeu que não adianta a gente não confiar em Hashem. É Ele que manda para a gente todo o nosso sustento. Shnaim Beslav, 2 vezes com as codornas também, eles transgrediram. Barishon, Beshifteinu Al-Sira Basar, quando eles reclamaram, eles têm man caindo do céu, e eles reclamam com Deus. Deus, que saudade que a gente está, de quando a gente estava lá no Egito, que a gente podia comer a carne que estava na panela, aqui só tem essa comida horrorosa. Olha que chutzpah, que cara de pau do povo judeu quando eles estão testando Deus. Beslav Asheni, e a segunda vez, Ve'asafsuf Asher Bekirbo, eles reclamaram que eles queriam comer carne e eles foram castigados. Está escrito que veio uma grande praga e eles ainda estavam com a carne no dente. Deus mandou, já que eles estão reclamando de carne, Deus mandou para eles codorna para eles comerem e eles ainda estavam com a carne na boca e veio uma grande praga e matou muitos do povo judeu. O 8º teste é Baegel, o Reta Egel, que eles fizeram o bezerro de ouro, uma demonstração de falta de emuná em Hashem. O 9º erro do povo judeu, Errad, Bamisoinenim, quando eles começaram a se queixar, mesmo que eles não tinham motivo nenhum, mas eles eram rebeldes, eles estão reclamando de tudo com Hashem. E, por último, infelizmente, o teste que decretou o destino deles, o teste dos Meraglim, os espiões que foram mandados para a terra de Israel, e eles choraram quando os espiões falaram mal da terra, e, por isso, infelizmente, eles receberam um decreto, eles vão morrer, eles vão passar 40 anos no deserto, e toda aquela geração, eles vão morrer no deserto, e eles não vão, infelizmente, poder entrar na terra de Israel. Então, a gente vê, infelizmente, o povo judeu está sempre reclamando de barriga cheia, e quando a gente lê isso aqui, a gente se pergunta, peraí, mas como eles podem reclamar de barriga cheia com tudo de bom na vida? Toda vez que a gente está apontando o dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para a gente. A gente também está o tempo inteiro reclamando de barriga cheia. Deus faz milagres na nossa vida, o nosso corpo funcionando, a gente tem casa, a gente tem comida, a gente tem tudo de bom na vida. E qualquer coisinha pequena, a gente está sempre reclamando. Eu vou dar um exemplo. Parece engraçado, mas chega a ser triste. Quando um dia que nem hoje que está chovendo, tem muita gente que reclama, ai, não acredito, está chovendo hoje. Baruch Hashem, Brahá. Hashem está fazendo um milagre aberto de mandar chuva para a gente, de trazer água para o mundo, para irrigar o mundo, para a gente poder ter água para consumir. E a gente está reclamando o tempo inteiro. Se chove, é porque chove. Se não chove, é porque não choveu. Se está calor, é porque está quente. Se está frio, é porque esfriou. A Hashem deve estar olhando lá de cima e falando, o que vocês querem que eu faça? O que eu mando, vocês reclamam o tempo inteiro. Então, a gente tem que tentar mudar nossa postura. Ao invés de ficar reclamando o tempo inteiro,
a gente aprender a reconhecer e agradecer, Bezrat Hashem, todas as coisas boas que a gente tem na vida. Aqui outra Mishnah muito interessante, a Mishnah Rei, ela fala o seguinte, também uma Mishnah, entre aspas, numérica, Asara Nisim Naasu Lavoiseino Bebeit Hamikdash. 10 grandes milagres foram feitos para os nossos antepassados na época que existia o Beit Hamikdash. Na verdade, no primeiro Beit Hamikdash aconteciam esses 10 testes. O segundo Beit Hamikdash, ele já tinha um nível de santidade menor. Por exemplo, não tinha mais Aron HaKodesh no segundo Beit Hamikdash. Então, ele é considerado um Beit Hamikdash com menos santidade do que o primeiro Beit Hamikdash, e só 5 milagres abertos aconteciam. Quais são os milagres abertos que aconteciam na época do Beit Hamikdash? Fala o Pirkei Avot, Lo ipila isha mirer basar HaKodesh. Nunca uma mulher ela teve um aborto por causa do cheiro forte da carne que tinha. Vamos lembrar que o tempo inteiro no Beit Hamikdash tem korbanot sendo oferecidos, quer dizer, o cheiro de carne que devia ter no Beit Hamikdash é um cheiro muito forte, e as mulheres, normalmente, quando elas estão grávidas, elas têm muito mais sensibilidade. E, lo além, às vezes, por causa de um cheiro muito forte, uma mulher pode chegar até a abortar, mas nunca uma mulher sofreu um aborto espontâneo por causa do cheiro da carne do Beit Hamikdash. Segundo milagre aberto, Velo Isriach Basar HaKodesh Meolam. Nunca uma carne de um korban ela apodreceu. Olha que incrível. A gente sabe, esqueceu uma carne fora da geladeira, a carne no dia seguinte já está toda podre, nunca apodreceu. Uma carne Kodesh no Beit Hamikdash, uma carne dos korbanot. Terceiro milagre aberto, Velo Niraz Vuv Bebeita Mitbachaim. Isso é um milagre aberto. Todo mundo que já fez um churrasco na vida sabe que uma das maiores pragas do churrasco são aquelas moscas que começam a vir e começam a ficar rondando a comida. A hora que você vai ver, tem uma mosca pousada lá na carne. Nunca foi vista uma única mosca no matadouro, lugar onde eram sacrificados os animais do Beit Hamikdash. Quer dizer, isso mostra que Deus tem controle total sobre toda a natureza. Então, lá no Beit Hamikdash nunca entrou nenhuma mosca, apesar de ter animais sendo abatidos, de ter carne que estava queimando sobre o altar, nunca uma mosca ela foi vista no Beit Hamikdash. Quarto milagre aberto, Velo era Keirila Kohen Gadol Beyom Kippurim. Nunca aconteceu uma emissão de sêmen involuntária para o Kohen Gadol no dia de Yom Kippurim. Mesmo que tem outras formas de impureza, essa impureza que sai do próprio corpo da pessoa seria a impureza mais vergonhosa. Nunca aconteceu de um Kohen Gadol ele sofrer de ter essa emissão involuntária de sêmen que deixaria ele impuro para fazer os serviços de Yom Kippur. Isso nunca aconteceu durante os quase 1000 anos que o Beit Hamikdash, o primeiro e o segundo Beit Hamikdash, eles existiram. Quinto milagre, Velo Ribug Shamim Eshelatzei Amarachá. Existia um fogo que ele ficava, as madeiras que ficavam queimando no altar. Imagina, cai uma tempestade, cai uma chuva forte, o que seria esperado? Que vai apagar aqui esse fogo. Nunca a chuva apagou esse fogo que estava queimando no altar. Então, olha que incrível, quantos milagres que são feitos diante do povo judeu. Quando alguém vai para o Beit Hamikdash, imagina o Rizuk de Emuná, o reforço de confiar em Hashem, quando você via a Kedushá, você via a mão de Deus na nossa frente. Daqui a gente tem que lembrar o quanto é difícil para a gente conseguir chorar em Tisha B'Av. Por quê? Porque a gente nunca teve o mérito de ver o Beit Hamikdash, a gente não sabe o que era o Beit Hamikdash, mas através dessa Mishnah, olha que dor que a gente tem que sentir,
o quanto era bom a gente poder, 3 vezes por ano, a gente poder ir para o Beit HaMikdash, para o Shalosh Regalim, para as 3 grandes festas, para Pesach, Shavuot e Sukkot, receber essa renovação espiritual de ver os milagres abertos de Hashem dentro do Beit HaMikdash, que infelizmente a gente não tem mais hoje em dia. 6º milagre aberto, Velo nitzcha ruach et amud ha'ashan. Existia uma nuvem, uma coluna de fumaça que ela subia do altar até o céu, que representava como se os korbanot que foram oferecidos, eles estão sendo levados para Hashem. Mas quando você tem uma coluna de fumaça e tem um vento forte, esse vento ele dispersa toda a coluna de fumaça. Nunca o vento dispersou aquela coluna de fumaça e nunca o vento inclinou aquela fumaça. Era uma fumaça que subia como se ela fosse sólida e que o vento não consegue desviar ela. Sétimo milagre aberto, Lo nimtza psul baomer ubshtei alechem ubelechem apanim. Nunca aconteceu um caso de impurificação da oferenda do Homer, que era uma oferenda de farinha de cevada, que era feita no 2º dia de Pesach, que é o que a gente faz, os pirata Homer. A contagem do Homer é a contagem a partir da oferenda do Homer. O Shtei Lechem era a oferenda de 2 halot, que eram feitas em Shavuot, 2 halot feitas de trigo, e o Lechem Apanim eram aqueles 12 pães que eram oferecidos para Deus naquela shulchan, naquela mesa de ouro. Nunca teve alguma coisa que deixasse esses korbanot inválidos. Por que é tão importante mencionar isso aqui? Esses 3 tipos de oferenda, se tivesse alguma impureza neles, não dá tempo de preparar outro. Porque os Lechem Apanim, por exemplo, eles eram oferecidos na véspera de Shabat. Se tivesse um problema, não dá tempo de assar um pão novo. O Korban HaOmer, ele era colhido, a cevada na noite anterior, e a mesma coisa na oferenda de Shavuot, era preparado no dia anterior. Se tivesse algum problema, a gente não poderia fazer essa oferenda para Hashem. Então, Deus, um milagre aberto para mostrar o quanto Ele ama o nosso serviço. Ele nunca permitiu que tivesse alguma impureza que não deixasse a gente fazer o nosso serviço para Hashem. Olha outro milagre incrível. Esse é um milagre aberto. 8º milagre, Omdim Tzfufim. Quando eles estavam de pé rezando no Beit HaMikdash, no Shalosh Regalim, o povo inteiro, eles ficaram apertados. Por que Tzafuf significa apertado? Tzaf significa flutuar. Era tão apertado no Beit HaMikdash que algumas pessoas flutuavam, elas não conseguiam encostar os pés no chão, de tão cheio que estava o Beit HaMikdash. Mas, em algumas partes do serviço de Rosh Hashanah e Yom Kippur, o povo judeu tem que se curvar. Se não tem nem espaço para ficar de pé apertado, como você vai se curvar? Mishtahavim revahim, sobrava espaço entre uma pessoa e outra, de arbamot, 2 metros entre uma pessoa e outra, para eles poderem se curvar. Tinha folga entre eles, olha que incrível. O 9º ponto, o 9º milagre, Lo izik nachash ve'akrav berushalayim me'olam. Nunca alguém foi picado por uma cobra ou por um escorpião em Jerusalém. Estamos falando de uma região de deserto, onde tem muitas cobras, onde tem muitos escorpiões, e não só tem cobras e escorpiões. O deserto tem os animais mais venenosos. Então, tem cobras muito venenosas, as espécies de escorpião mais perigosos estão justamente na região do deserto. Nunca, durante os 1000 anos que existiram os 2 templos, alguém sofreu danos por causa de uma picada de cobra ou uma picada de escorpião. E, por último, Velo amar adam lechaveró, tsar li hamakom, shealim berushalayim. Nunca uma pessoa falou para o seu companheiro: olha, está muito difícil eu poder morar aqui em Jerusalém. O Bartenura traz 2 explicações aqui. Ou está se referindo às pessoas que vão
para o Shalosh Regalim. Imagina, todos os judeus, um povo inteiro, eles saem de casa e eles vão passar pelo menos uma semana em Jerusalém. Deveria faltar lugar. Será que tem hotel para todo mundo? Tem casa para todo mundo? Nunca uma pessoa falou, não tem um lugar para dormir aqui em Jerusalém. Sempre todo mundo ia para Jerusalém e o milagre aberto tem lugar para todo mundo dormir lá. E o Barternura traz uma segunda explicação. Jerusalém, Miracó, deixa uma cidade sagrada. Tem pessoas que poderiam falar, olha, infelizmente, gostaria de viver aqui em Jerusalém, mas não estou conseguindo sustento aqui, vou ter que me mudar para uma outra cidade. Nunca aconteceu de alguém que tem vontade de viver em Jerusalém, não conseguiu o seu sustento. Hashem mandava Parnassá para a pessoa poder viver tranquilamente em Jerusalém, conforme ele queria viver numa cidade de mais santidade, Hashem permitia para ele. Temos que chorar e implorar para Hashem, por favor, Hashem, traz de volta o nosso Beit HaMikdash para receber de ânimo, essa injeção de emuná. Olha que incrível poder ver diante dos nossos olhos tantos milagres abertos, que reforço da nossa emuná, Bezrat Hashem, que em breve, que hoje, possa chegar o Mashiach e a gente possa ir para Jerusalém para aproveitar o nosso Beit HaMikdash. Shabbat Shalom.